Bem-vindos de volta, queridos ouvintes, ao programa O Divã de André Kepp. Eu sou o Dr. André Kepp, eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, psicanalista e psicólogo e diretor da Transpsicanálise, um instituto onde as pessoas podem fazer psicoterapia, cursos, vivências, mas durante o programa eu vou te informando disso. Hoje estamos na live do Facebook, então bem-vindos todos vocês que estão na live do Facebook. E estamos, como vocês sabem, no nosso horário da Rádio Mundial, às 17h30, todas as sextas-feiras aqui com você, meu querido ouvinte. E hoje um tema quentíssimo para você. Olha aí, depressão distímica ou mau humor crônico. Epa, o que é isso? Antes era chamado de distimia. O que é isso? Você conhece algumas pessoas que estão sempre de mal com a vida? Você olha para a pessoa, você vai cumprimentar. Bom dia. Bom dia por quê? Só se for para você, né? Só se for para você. O que tem de bom o dia de hoje? E aí você já percebe, né? Aquela pessoa que sai de casa para arrumar encrenca. Aquela pessoa que entra na farmácia e já vai, você já sabe que vai, qualquer coisa vai arrumar uma encrenca, uma briga, uma discussão. Então, são pessoas que têm esse mau humor crônico, que é a depressão distímica. E olha, num certo nível, atinge toda a população, né? Tem muita gente mal-humorada por aí. Lembra tinha um personagem na televisão chamado Saraiva, o Tolerância Zero. São pessoas que às vezes parecem até engraçadas. Uma vez eu assisti uma entrevista no Jô, né, no saudoso programa do Jô, que o Luiz Antônio Gasparetto também foi, né? Me parece que a Zíbia também foi e tudo mais, né? E no programa do Jô ele estava entrevistando uma distímica, né? E o público ria das respostas dela, porque eram respostas assim, que cortavam o Jô, né? E aí o Jô falou, você é muito engraçada. Não, eu não sou engraçada, eu sou mal-humorada. E não admito determinadas brincadeiras. E aí o Jô percebeu que era uma pessoa diferente, né? Então, só que tem graus, né? Mau humor é comum, né? Quantas pessoas têm mau humor, você fala com elas, estão mal-humoradas. Mas tem pessoas que passam de um certo limite e aí elas têm o que a gente chama de transtorno distímico. Então, é um tipo de depressão, que a pessoa está sempre mal-humorada. Por quê? Porque ela está de mal com a vida. Uma das coisas que caracterizam depressão, o que caracteriza a depressão segundo um manual muito importante, que é o DSM-5, que é o Manual dos Transtornos Mentais. O que caracteriza a depressão? São 4 características. A que a população em geral conhece, é mais conhecida e divulgada, é aquela tristeza patológica, né? A tristeza que passa de um limite, porque tristeza é normal, isso é importante entender. E tristeza, às vezes, faz com que a gente mude de rumo. Então, você está num determinado rumo na vida, você percebe seus erros, você muda de rumo. Então, tristeza é que te faz refletir, te dá reflexão. Ok, então, primeira característica da depressão, tristeza patológica. Segunda característica da depressão é negativismo. E é isso que o distímico tem. Ele está de mal com a vida porque ele parte do pressuposto que a vida dele é ruim e que nada vai dar certo, que a vida só vai de mal a pior e não tem saída, porque a vida é isso mesmo. E ele chama isso de realismo. Ele chama isso de realismo. Não é realismo porque é uma ótica negativa demais, é um negativismo, né? Contrapondo a esse negativismo, tem um otimismo realista, né? Não é o otimismo daquela pessoa que delira, que acha que as coisas vão melhorar de uma forma assim muito forte do dia para a noite. Não, é um otimismo realista que vai vendo as melhoras, vai vendo as situações, mas com muito senso de realidade. Então, falei de 2 características. E essa segunda característica, o negativismo, é a característica da depressão distímica.
Então a pessoa tem muito negativismo. E como tem muito negativismo, ela já acha que vai entrar na farmácia e alguém vai criar problema. Essa pessoa já acha que vai para um lugar e alguém vai criar problema. Então está sempre armada. Então está sempre com uma pedra na mão. E aí você fala alguma coisa assim que a pessoa interpreta de uma forma diferente. Então você fala assim, e aí, tudo bem? Por que não deveria estar? Opa! Aí você já percebe, aqui tem alguma coisa diferente acontecendo, eu não estou entendendo direito, porque eu só falei tudo bem, né? E aí a pessoa respondeu assim, então você fala, não, deveria sim, tudo bem, e normalmente você vai saindo de fininho, e aí, bom dia, tal e tal e tal, e sai pela tangente, porque essa pessoa vai criar uma discussão do nada. Então, a pessoa que tem a depressão distímica, ela tem esse mau humor crônico, que a gente precisa aprender a lidar. E passando de um determinado nível, se torna transtorno. E aí se torna uma doença. E aí precisa de tratamento. Normalmente, um tratamento psicoterapêutico. Então, agora eu vou dar a primeira dica para você. Que é a seguinte, você que precisa de um tratamento, que você que gosta de se expressar, você que quer desabafar um pouco, você que quer contar sua vida, você que precisa de uma psicoterapia e sente que precisa de um diálogo, né, psicoterapêutico, você vai entrar em contato comigo, né, e pelo WhatsApp ou SMS no 996842357. Mas eu tenho uma novidade que eu quero compartilhar com você. Você que é estudioso da espiritualidade, você que quer aprender sobre antroposofia, que é a ciência mais completa do corpo, da mente e do espírito, adotada pelo Sistema de Saúde do Brasil, então é uma ciência muito importante na atualidade, nós vamos fazer, a partir da quarta-feira que vem, vivências de antroposofia, tá? O que são? São vivências em grupo para entender e aplicar a antroposofia na vida de cada um de nós. Quando vão acontecer? De 17 de outubro a 28 de novembro. Então, em 2 horários. O grupo 1 vai ser nas quartas-feiras, das 2 às 4 horas da tarde. E o grupo 2 vai ser nas quartas-feiras, das 19h30 às 21h30. A partir agora do dia 17 de outubro, é uma quarta-feira. Então, são 7 quartas-feiras a partir de 17 de outubro. Em que lugar? Fica lá na Rua Augusta, entre a Oscar Freire e a Lorena, próximo da estação de metrô Oscar Freire, linha amarela. Olha, é o seguinte, quer participar? Vai ser muito bom, muito interessante. Você vai ver que o custo também é bastante acessível. Então, é o seguinte... WhatsApp, o SMS 996842357. 996842357. E uma última dica é a seguinte, meu livro, A Origem da Terra, pela editora Madras, está em todas as livrarias do Brasil. Se você quiser acompanhar A Origem da Terra no sentido mais secreto, no sentido que não foi divulgado para a gente, né, na escola e tudo mais, estudos que envolvem, por exemplo, Blavatsky e outros autores muito importantes sobre o passado da Terra, então você vai buscar em qualquer livraria. Se chama A Origem da Terra, a história que nunca foi contada, porque realmente eu estou revelando aí uma história muito importante sobre o passado da Terra, da editora Madras, e o meu nome completo é Marc, M-A-R-C, André Kepp. Bom, então vamos voltar ao nosso tema. Então estamos falando hoje sobre depressão distímica ou mau humor crônico. O que é isso? É esse mau humor que atinge grande parte da população. Só que tem um nível normal, né? Então, cada um de nós vai acordar um dia ou outro mais mal-humorado, mais irritado e mais de mal com a vida. E, realmente, quando atinge um nível muito exagerado, se torna transtorno distímico. E realmente precisa de tratamento, porque essa pessoa vai ter muita dificuldade de convivência. Então, uma pessoa que, né, toda hora está mal-humorada e tudo mais. Então, a pessoa está sempre mal-humorada, pronta para brigar.
é aquela pessoa que não leva desaforo para casa, que é o seguinte, essa pessoa ela vai brigar se ela se sentir ofendida, e às vezes a ofensa nem foi uma ofensa, ela que entendeu mal, né? Porque comunicação, né, é tão complicada, né, comunicação entre pessoas, né? Você fala uma coisa, a pessoa entende de outro jeito e aí já briga com você. Então você falou bom dia, só se for para você, né? Do jeito que o mundo tá, você é fora da realidade, não está percebendo? E aí você já começa a perceber, verdade, você tem toda a razão, e sai pela tangente e tudo mais. E briga em qualquer lugar, né? Essa é a pessoa que tem a depressão distímica. Em alguns casos, é decorrente do uso diário e frequente de maconha. Olha que importante. Ô André, não, mas maconha não faz mal para a saúde, faz menos mal que cigarro, tudo mais. Veja bem, eu não falo isso por moralismo, né? Para mim, eu não sou moralista, né? Então, o que eu vejo é saúde. Então, eu sou obrigado a falar das pesquisas. Então, tudo que eu trago aqui é fruto de pesquisa, né? Então, por que que muitas vezes é decorrente do uso diário frequente de maconha? Porque é o seguinte, enquanto a pessoa está sob efeito da maconha, ela está calminha. Tem gente que até pensa assim, nossa, que beleza, se essa pessoa fosse sempre assim, né? Porque está calma, conversa com você, está numa boa, te conta as coisas, e aí está bem calma e tranquila. Nossa, que maravilha de pessoa, que pessoa legal. Passou efeito, aí vem aquele mau humor, que é a contraposição do efeito, né, da substância. E aí fica quase que insuportável, né? Briga por qualquer coisa. Então, quando passa o efeito, vem esse mau humor. Então, em alguns casos, olha, deixa eu sublinhar isso. Em alguns casos é uso de maconha, né? Não é na maior parte dos casos, entendeu? Não é na maior parte dos casos. Então não vai entender já, então fulano ou fulana usam maconha. Não é isso. É só para você entender que em alguns casos tem esse fator agravante, né? Então o que eu diria para você é o seguinte, na maior parte dos casos não tem substância envolvida. Na maior parte dos casos é mais psicológico. Então eu falei de duas características da depressão, porque é um tipo de depressão. Então vamos lá para as 4 características. Então, primeira característica da depressão, é o que todo mundo conhece mais. Tristeza patológica, né? Não é uma simples tristeza. Tristeza é normal na vida da gente e é desejável, porque é na tristeza que a gente reflete um pouquinho sobre as coisas, né? A pessoa que vive só em mania, né, e euforia, ela não reflete sobre as coisas na vida e ela não muda os rumos quando precisa mudar, não é? Então, ela não percebe o que está acontecendo. Então, na verdade, a tristeza normal é desejável. É a tristeza patológica uma das características da depressão. Segunda característica, que eu aproveitei para falar da distimia, né, da depressão distímica, é esse negativismo. Terceira característica, desmotivação. E aí vamos entender por que tem essa característica, que o povo chama de preguiça, mas é desmotivação. Sabe por quê? Essa pessoa é tão negativista que ela pensa assim, por que que eu vou acordar hoje e viver mais um dia? Se minha vida está uma porcaria, se nada eu consigo resolver, se nada funciona, se é tudo ruim, então por que que eu vou sair para a vida, fazer as coisas? E aí tem algumas oportunidades sim, mas não pega as oportunidades porque está desmotivado. Então vai numa entrevista de emprego, vai com aquela cara de desmotivação, o entrevistador só de ver a cara já fala, isso não serve. Só de ver a cara, não precisa nem falar nada, precisa responder. Porque se responder também, vai responder, você consegue fazer tudo de um jeito legal? Só esse você está fora, está fora, está fora, entendeu? Então a pessoa que tem essa desmotivação, ela não consegue aproveitar as oportunidades da vida. E a vida, às vezes, sorri pra gente, tem oportunidades que, se você não pegar, dificilmente vão aparecer de novo, né? Então, você tem que agarrar essa oportunidade. E essa pessoa desmotivada não agarra as oportunidades. E aí reclama da vida. Mas a vida não sorriu para mim. Mas para mim é tudo difícil. Mas para mim nada dá certo.
Por quê? Porque tem essa desmotivação contínua. Então, já falei de 3 características, vamos lembrar. Tristeza patológica, primeira. Segunda, negativismo. Terceira, essa desmotivação. E a quarta característica, que vem no embalo de tudo isso, é um cansaço. A pessoa leva tudo isso para o físico. E teve até um autor muito interessante chamado Alexander Lowen, que escreveu um livro chamado O Corpo em Depressão. O corpo deprime. Então o corpo fica cansado e a pessoa não tem motivação física, não tem disposição física, além de uma série de problemas psicossomáticos decorrentes, né? Porque essa pessoa está de mal com a vida, então vai ter, a partir da sua tensão psíquica, tensões no organismo que se refletem em dores. Então, tensão psíquica, tensão na mente, vai para o corpo na forma de tensão muscular. Tensão muscular muito tempo, dor. E aí as dores de cabeça, dores nas costas, dores localizadas. Então a pessoa passa a ter muitas dores também. Então, 4 características da depressão. Primeira, tristeza patológica. Segunda, negativismo. Terceira, desmotivação. Quarta, cansaço e outros sintomas físicos, que às vezes se tornam até doença, porque é uma forma de estresse e pode trazer doenças e sintomas físicos também. Eu quero agora dar algumas dicas para você, dicas muito especiais para você buscar soluções, para você buscar uma vida melhor e formas de resolver esses problemas, inclusive como o transtorno distímico ou a distimia. A primeira delas é a seguinte: se você precisa ou quer fazer uma psicoterapia, inclusive eu vou encaminhar para um tratamento social também, se você quiser, é 996842357. Porque às vezes você precisa desabafar, precisa contar umas histórias, precisa falar com alguém sobre problemas sérios que estão acontecendo na sua vida. Então, a psicoterapia é essa possibilidade, é um tratamento muito sério, muito importante na vida de cada um. Então, 996842357. Outra dica são vivências de antroposofia. Você que é estudioso da espiritualidade, você que quer conhecer a ciência mais completa do corpo, da mente e do espírito, que está em voga no nosso sistema de saúde, que é a antroposofia. Então você tem aqui uma oportunidade, você vai ver que é bem razoável, bem tranquilo de participar, você vai gostar. Então, o que são essas vivências? São vivências em grupo para entender e aplicar a antroposofia na vida de cada um. Quando elas serão realizadas? Do dia 17 de outubro a 28 de novembro. Teremos o grupo 1, que vai acontecer das 2 às 4 da tarde, e o grupo 2, que vai acontecer das 19h30 às 7h30, às 21h30, 9h30 da noite, ok? E 7 quartas-feiras a partir de 17/10. Então, venha participar. Em que lugar? Rua Augusta, entre Oscar Freire e Lorena, próximo da estação de metrô Oscar Freire, linha amarela. Aí você vai entrar em contato comigo pelo WhatsApp ou SMS no 996842357. 996842357. Lembre-se, vivências de antroposofia, vai ser muito legal você participar. E agora vamos concluir o nosso tema de hoje. Estamos falando sobre depressão distímica ou mau humor crônico. Então, já disse, né? Tem muita gente que tem um mau humor crônico e tudo mais, mas não chega a ser um transtorno, né? Mas atrapalha muito a vida. Então, essas pessoas realmente precisam fazer uma psicoterapia. A psicoterapia só vai ajudar, entendeu? Então, essa pessoa tem essa depressão distímica, esse mau humor crônico, mas às vezes está num nível de transtorno, num nível muito exagerado. E isso faz mal para a saúde,
do corpo, da mente e do espírito. Vamos falar de corpo, mente e espírito nesse caso? Corpo. Você sabe que existe uma área, aliás, eu me formei nessa área, que é a psicossomática, eu fiz meu mestrado em psicossomática aqui na PUC. A psicossomática é o seguinte, ela mostra toda a interação da mente no corpo. Então, se você está muito tempo em depressão, muito tempo em mau humor, muito tempo com raiva, muito tempo com ressentimento, muito tempo com mágoa, que são emoções bem pesadas, o que vai acontecer? Você fica tenso na sua mente, você fica tenso psicologicamente. Aí essa tensão vai para o seu corpo e se torna sintoma como dores, mal-estar, tremores e problemas localizados, ou até doenças, porque isso cronicamente, continuamente vai vamos dizer, vai produzir muitas vezes uma doença. Então isso no corpo. Na mente é o seguinte, toda emoção que você não consegue controlar, André, mas eu fico mal-humorado, mas eu não consigo controlar isso, todo dia estou me sentindo mal. Ok, você não consegue controlar isso, mas precisa encontrar uma forma assim de controlar essas emoções, tá? E isso também você vai aprender numa psicoterapia, como controlar essas emoções e como lidar com essas emoções muito fortes e negativas que vão trazendo um mal-estar. Porque o mal-estar psicológico é muito ruim, né? Porque é a sua mente funcionando mal, não vendo solução para mais nada, achando que está tudo ruim, no caso da distimia. Então, num estado sempre ruim, né? Você sempre de mal com a vida. Por quê? Porque você não vê solução para nada, você acha que tudo é ruim. E você já determina as coisas ruins que vão acontecer. Então você tem bola de cristal, né? Porque você já fala tudo de ruim que vai acontecer na sua vida. Minha vida não tem jeito, minha vida não tem jeito. E vai daí para frente. Agora vou falar de espírito. Né? Nós temos a parte mais expandida do nosso ser, que é o nosso espírito, ou como os antigos chamavam, de alma, né? Também pode ser usado esse termo, que é a parte mais expandida do seu ser, que é a parte que vai iluminar o seu ser, que é a parte que vai trazer para você as saídas, as soluções, a luz na sua vida. Então nós precisamos nos ligar nessa parte mais inteligente, mais sábia do nosso ser, que nos traz as soluções, as saídas, que nos traz a esperança, a fé, né? Dizem que as 3 virtudes, né? A religião dizia 3 virtudes teologais, né? Fé, esperança e caridade. E é verdade, né? Você tem mais fé, você tem mais esperança, você é mais caridoso, você é uma pessoa boa, você é uma pessoa que pensa nos outros. Então, tudo isso é muito importante. Então, a espiritualidade é que vai te iluminar a tua vida para saídas, para alternativas. E quando você está muito negativista, ilumina à vontade, mas você acha que não. Imagina. Isso não é para mim. Não, eu não consigo. Não, eu só vou me estrepar na vida. Não, é tudo ruim para mim. Não, é para os outros. É bom para os outros, para mim não. Então você acaba não recebendo essa iluminação. Porque vem ideias da sua própria espiritualidade, do seu próprio espírito, da sua própria alma, que você pode aproveitar. Bom, espero que o tema de hoje tenha sido interessante para você. E lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Olha, eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.